Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o conto 5 do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ruana. O nome do livro, do conto no caso, é Papa, Cobra e Eu. E antes de eu começar a contar um pouco do conto, eu vou falar sobre o enredo. O enredo é uma história contada na visão de uma criança, que é o nosso narrador, chamado Ginho, e que vive com seus pais, onde eles encontram uma cobra na sua casa e que gera um medo e uma tensão. A cobra ela é encontrada num lugar da casa que se dá o nome de capoeira. Eu vou falar um pouco melhor na hora que estiver contando a história. A cobra ela representa um perigo real e imediato para a família, porque é algo incomum de se encontrar num ambiente domiciliar, né? E é isso, um pouco do enredo para vocês. Oi, gente, tudo bem? A minha parte da análise do conto Papa Cobra Eu ficou para falar sobre o espaço em que o conto se passa, o tempo, o contexto histórico e os personagens do conto. Eu vou começar falando do espaço. O conto ele se passa num ambiente rural, lá em Moçambique, no período colonial, que eu vou elaborar mais no contexto histórico. O espaço ele é descrito de uma forma para passar uma sensação de isolamento e uma sensação oprimente, um espaço oprimente. A vida na roça ela é simples, mas ela é permeada por perigos tanto naturais quanto sociais. Esse espaço ele vai refletir a vida das famílias moçambicanas sobre o domínio colonial, onde a segurança e a sobrevivência dependem de uma combinação de coragem, adaptação e resistência. Agora, o tempo. O tempo do conto, ele é linear e se desenrola em um único dia. Então, o conto inteiro se passa em um dia só. No entanto, o contexto temporal é crucial para entender a narrativa. Volto naquele negócio em que estamos em um período em que o Moçambique é ainda uma colônia portuguesa. E a vida cotidiana das personagens é profundamente marcada pela opressão colonial. A linearidade do tempo no conto contrasta com a permanência dos problemas e ameaças enfrentados pelos personagens, sugerindo que, para eles, pouco muda ao longo do tempo. Nada vai mudar tanto ao longo do tempo em que vai se passar. Agora eu vou falar um pouco do contexto histórico. O conto, como eu já disse, ele se passa num período colonial em Moçambique, antes da independência, que aconteceu no ano de 1975. Era um tempo de grande repressão e desigualdade, aonde os moçambicanos viviam sob um regime opressor que negava seus direitos básicos. O sistema colonial português impunha severas restrições econômicas, sociais e políticas sobre a população nativa, criando um ambiente de tensão constante. Os contos do Luiz Bernardo, incluindo o Papa, Cobra e Eu, eles exploram experiências das pessoas comuns sobre esse regime, revelando as nuances da vida sob o colonialismo. O autor ele utiliza a perspectiva infantil para destacar a crueldade da realidade e a perda da inocência forçada pelas circunstâncias históricas, né? A luta pela sobrevivência, a opressão cotidiana e a resistência são temas recorrentes, refletindo as tensões que culminariam na luta pela sua própria liberdade. Oi, gente, então aqui eu vou continuar falando para vocês sobre a história do conto 5. No primeiro parágrafo, gente, a gente já vê que o narrador está em primeira pessoa, e são os mesmos narradores do conto 1 e 2, e agora do 5. E se revela seu nome, que é Gino, aqui nesse conto. O conto se inicia em um almoço de família, onde também aparece Sartina, que é a ajudante, a empregada da família, mas ela não almoça com a família, ela almoça no quintal. Mas aqui a gente já vê que a família não é como em outros contos. A família ela possui uma condição social melhorzinha, uma condição financeira. Possui uma pobreza sim, mas não é uma pobreza extrema, miserável.
Mas eles são negros, colonizadores, eles lutam pela independência. Mas a gente tem um quesito a mais, que eles são escolarizados, né? Aí a gente tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai falar um pouco sobre. Com esta, já não sei quantas galinhas morrem de um dia para o outro. Os pintos desaparecem simplesmente e os ovos também. Mandei deixar esta galinha para tu veres. Eu já estou farta de te dizer e tu não queres ouvir. Está bem. Mas o que é que tu queres que eu faça? Olha, as galinhas aparecem mortas e os pintos desaparecem. Ninguém entra na capoeira durante a noite e nem se ouve qualquer barulho. Tens de descobrir a coisa que me mata as galinhas e me come os pintos. E o que achas que é? A mama pareceu ficar zangada porque respondeu em ronga. As galinhas são mordidas e os pintos são engolidos. Só pode ser a coisa que pensas que é. Se é que a tua cabeça está a pensar em alguma coisa. Está bem, amanhã de manhã mando matar a cobra. Como é domingo, é fácil arranjar gente para isso. Amanhã. O Papa ia sair da capoeira quando a mama disse, já em português. Mas amanhã de manhã sem falta, porque não quero ver nenhum dos meus filhos mordidos por uma cobra. Então, aqui a gente vê que fala sobre a capoeira. A capoeira é um abrigo para criar as aves da família, como se fosse um quartinho. Nesse trecho também aparece sobre a ronga. O que é a ronga? É uma língua nativa lá de Moçambique. Mas tem uma coisa importante que a gente tem que se atentar, é a mãe, que ela fala as duas línguas, tanto a ronga quanto o português, por conta da colonização. Ela fala ronga porque a maioria das pessoas continuam falando ronga lá, como seus empregados, seus ajudantes da família. Eles não são escolarizados, então eles não falam muito bem o português. Já a família fala melhor o português do que a ronga. Tá acontecendo um conflito ali, que é a mãe falando que existe uma cobra matando os pintinhos e matando as galinhas. Fala pro pai e o pai, não acredita. Aí a gente entra em outro trechinho que fala assim. Quando tirei o último bloco de uma rima, vi a cobra. Era uma mamba de cor muito escura, sentindo-se descoberta, enroscou-se um pouco mais apertadamente e levantou a cabecita triangular. Os olhitos brilhavam apreensivos e a língua negra e bífida palpitou ameaçadora. Recuei até sentir nas costas a rede do cercado e depois sentei-me no chão. Aqui fala-se sobre mamba. Mamba é sinônimo de cobra, serpente. E aqui também é quando Ginho está na capoeira, junto com seu irmão Nandito, e Ginho vê a cobra. Aí, em outro trecho, fala assim. O lobo avançou para a cobra, ladrando cada vez mais aflitivamente. O totó voltou a cabeça, mas continuou sem ver nada de estranho. Então aqui surgiu o lobo, que é o cão do Sr. Castro, que se a gente não repara muito bem no conto 1, que é onde ele aparece, a gente nem se toca. Sr. Castro, por que Sr. Castro? Porque ele é um colonizador branco e senhor por ele ser uma autoridade. E Totó é o cachorro da família. Com isso, vamos lá. Durante frações de segundos, o pescoço da cobra encurvou-se enquanto a cabeça descaía para trás. Mas logo projetou-se para frente num movimento impossível de seguir. Embora o cão se tivesse erguido nas patas traseiras como um bode, atingiu em pleno peito, livre de apoio, a cauda da cobra, chicoteou no ar, acompanhando o ondear do último anel. O lobo caiu de costas, esperneando convulsivamente e com um ganido abafado.
a mamba abandonou-o imediatamente e, com outro salto, desapareceu por entre os tubos. Então a cobra atacou o lobo, que é o cão do Sr. Castro, e o cão sai correndo da capoeira. Com isso, o narrador Ginho e Maduana, eu acho que tá certo, matam a cobra. Com isso, o Sr. Castro, ele chega na casa e vai falar com o Papa. Eu vou ler um trechinho. E estava nisto quando o carro de Sr. Castro parou à frente da casa. O Papa foi lá e a mama foi falar com Sartina e fui atrás de Papa. Então, nisso a gente já percebe que o Sr. Castro ele tem um carro e esse fato é mais um sinal de autoridade, poder dele, do Sr. Castro ser rico. Aí, boa tarde, Sr. Castro. Aí ele, ote bene, o meu cão perdigueiro apareceu-me morto e com o peito inchado. Os meus pretos dizem que veio daqui da tua casa a ganhar antes de morrer. Meus pretos era como o Sr. Castro chamavam os escravos. Porque como ele era alto no poder, ele achava que ele podia oprimir, humilhar as pessoas, dando ordens. Eu não estou para muitas conversas, e só te digo isto. Ou pagas-me uma indenização, ou faço queixa à administração. Resolve. Era o melhor perdigueiro que jamais tive. Então ele chega com o carro na casa de Ginho, e Papa atende ele. E ele pede a Papa uma indenização pela morte do seu cão, o lobo, pois ele foi ferido na capoeira da casa da família. Aí nisso, fala-se assim: eu acabo agora mesmo de chegar do serviço e eu não quero saber disto pra nada. Pouca conversa, pagas ou o quê? Mas, ó senhor Castro, coisa nenhuma. São 700 paus. E é melhor as coisas ficarem por aqui. Então o Papa, ele tenta argumentar, mas ele se cala, porque ele vê que não dá certo. Porque gera essa injustiça, que é o senhor Castro indo cobrar uma indenização sobre a morte de seu cão para o Papa. Mas, como o Papa vê que isso não vai progredir a conversa, se ele tentar, ele fica na dele, porque a palavra do colonizador vale mais. Aí com isso a gente entra aqui. O senhor Castro meteu-se no carro e arrancou. O Papa ficou ainda um bocado a ver o carro afastar-se. Filho da mãe, aproximei-me dele e puxei-lhe a manga do casaco. Papa, por que é que não disseste isto à frente dele? Não me respondeu. O Papa, ele responde ao filho dele assim: meu filho, tem de haver uma esperança. Quando um dia acaba e sabemos que amanhã será tudo igualzinho, temos de ir arranjar forças para continuar a sorrir e continuar a dizer: isto não tem importância. Ainda hoje viste o senhor Castro enxovalha-me. Isto foi só um bocadinho da ração de hoje. Não, meu filho, mesmo que isto tudo só o negue, ele tem de existir. Então, o pai, ele sintetiza o significado da vida de um oprimido. Ele conta uma historinha que sintetiza a vida do oprimido a Ginho, que eu vou falar um pouco mais pra frente. O Ginho, ele vem presenciando, ao decorrer dos contos, a vida de um opressor e de um oprimido. E aqui acontece isso, que é o opressor, que é o senhor Castro, indo pedir essa indenização para o Papa, que é o oprimido. Mas o Papa, ele demonstra uma sabedoria dos mais velhos. E com isso, ele vai tirar forças de orações e fé, incentivando o seu filho a seguir em frente, como dito aqui, e como fingindo que nada daquilo tivesse acontecido.
Aí a gente entra no último trecho, que fala-se assim: Não é nada, mulher, mas o nosso filho acha que ninguém monta em cavalos doidos, e que nos famintos e mansos é onde ele lhes dá mais jeito, percebestes? Quando um cavalo endoidece, dá-se-lhe um tiro e tudo acaba. Mas os cavalos mansos mata-se todos os dias. Todos os dias, ouviste? Todos, 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 enquanto eles se aguentarem de pé. Então essa é uma historinha que o Papa conta ao seu filho. Que é a história de dois cavalos, que a gente tem um manso e o doido. O cavalo manso é aquele que resiste em silêncio. Já o cavalo doido é aquele que se rebela e morre cedo. Como uma analogia aos jovens, ele faz isso, porque os quais se enfurecem, ficam impulsivos e morrem cedo, como passa-se no conto da velhota. O narrador, da velhota, ele leva uma surra, mas ele não morre, porque ele se enfurece, mas ele também se segura. Então ele é uma mistura do cavalo manso com o cavalo doido. Os contos, eles vão se repetindo essas coisas comuns numa sociedade opressora. Pois o cavalo manso, ele não morre por um tiro, mas sim, ele vai morrendo aos poucos, de dia após dia. Um pouquinho a cada dia. Pois ele vai se apagando, ele vai se afogando naquelas mágoas, em tudo aquilo que acontece. Então, nesse conto, a gente fica com uma reflexão. Em qual é a melhor opção? A gente se rebelar-se como um cavalo doido e morrer lutando, ou ficar em silêncio e morrer aos poucos, mas sobreviver até quando der. Então, a gente fica com essa reflexão no final do conto. Então, a gente pode ver sobre como é o conto, né? É um conto sobre uma opressão, que tem a opressão do opressor e do oprimido, que passa durante a história toda. Um racismo, que são da família lá, né? E uma exploração, que vem do Senhor Castro ao Papa. Então é isso, gente. Um pouquinho do livro para vocês. Gente, agora eu vou falar um pouco das personagens. Eu não vou falar especificamente do narrador, que é o Ginho, porque a Dura já falou dele. Eu vou começar então pelo Papa, que é o pai do Ginho, o narrador. E ele é uma figura de autoridade na família inteira. Ele é responsável por proteger a família e ensinar seu filho a lidar com os perigos do mundo, tanto físicos quanto sociais. Ele simboliza a força e a sabedoria acumulada por aqueles que viveram sob a opressão colonial por muitos anos. A sua atitude em relação à cobra, que representa uma ameaça concreta, reflete sua abordagem pragmática e cautelosa para lidar com os desafios da vida. Aí tem a Mama, mãe do Ginho, mãe do narrador, que ela é uma figura que representa a proteção e cuidado dentro da família. Ela não tem uma presença no conto tão destacada quanto a do Papa, mas ela desempenha um papel fundamental na criação do Ginho, um papel fundamental na criação e no apoio emocional. Ela simboliza a segurança e conforto que o lar oferece, mesmo em um tempo de adversidade. Aí tem o Mano, que é o irmão mais velho do Ginho, que ele representa a juventude, onde ele começa a compreender as complexidades da vida, sobre também o colonialismo. Ele está num estágio intermediário, tipo uma transição, entre a inocência do Ginho e a sabedoria experiente do seu pai, do Papa. Ele também enfrenta a cobra e a sua reação mostra mostra a tentativa de afirmar sua coragem e independência, como ele tá nessa transição, né? Agora a cobra. A cobra, embora ela não seja um personagem humano, ela desempenha um papel central no conto. Ela simboliza a ameaça constante que os personagens enfrentam, tanto literal quanto metaforicamente.
ela pode ser interpretada como uma representação do colonialismo, um perigo que é, ao mesmo tempo, temido e inevitável. A maneira como cada personagem reage à cobra reflete a sua personalidade e suas atitudes em relação aos desafios da vida. Eu vou falar do tio Raul, que ele também aparece. Ele é um parente da família que ele é mencionado brevemente. Ele é uma figura que é parecida com o Papa, que possui a sabedoria e a experiência de vida. A sua menção no conto, ela pode ser vista como uma maneira de destacar a importância da comunidade e da família estendida na sobrevivência sobre o regime colonial. Agora eu vou falar sobre o cachorro. Embora ele não tenha um papel significativo assim no conto, ele pode representar a lealdade e a simplicidade da vida rural. Gente, agora sobre o cachorro. O cachorro, embora ele não seja um personagem que tenha um papel muito significativo, ele pode representar a lealdade e a simplicidade da vida rural. Ele também pode ser visto como uma figura que, assim como o Ginho, que é o narrador, é inocente e alheio às complexidades humanas, mas ainda assim está envolvido nos eventos que se desenrolam. E também o último vai ser os vizinhos. Os vizinhos, eles são mencionados no contexto da comunidade onde a família vive. Eles representam a coletividade e a rede de apoio entre as famílias na área rural. A comunidade é um aspecto importante da vida das personagens e os vizinhos são parte integral dessa dinâmica social. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tchau!